trabalhado este início de ano com o tema Um Novo Começo. Trabalhamos Efésios capítulo 4 e hoje continuaremos dentro desse tema. É como que preparando a igreja para esse novo começo que teremos. É a sexta vez que nós estamos nos mudando. Quem mora em casa de aluguel, de quando em quando acontece isto, não é? Agora, graças a Deus, estamos indo para casa própria, lá na Vila Marieta. Estamos orando nesse sentido e eu creio que será um momento muito especial mesmo. Eu estou com muita expectativa no meu coração. E então será um novo começo. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos um texto que eu creio que todos conhecem e até todos já ouviram pelo menos uma mensagem sobre esse texto, que está em Ezequiel capítulo 37. Não quero constranger ninguém, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade, mas alguém aqui nunca ouviu sobre a visão de um vale de ossos secos? Esse texto, alguém nunca ouviu esse texto? Todos já ouviram? Opa, pelo menos, então vou pregar aqui, né? Então, joia. Quem daqui já ouviu uma mensagem, pelo menos, sobre a visão do vale de ossos secos? Eu espero que esta palavra seja renovada nos nossos corações nesta noite. Ezequiel capítulo 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura
e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, e eu quero te pedir em nome de Jesus, que ela saia do papel, e em espírito entre na nossa vida, que tu estejas trabalhando no coração de cada irmão, de cada irmã, que tu estejas abrindo o nosso ouvido, para ouvir, o nosso coração para crer, a mente para entender, que seja uma palavra do Senhor. Estamos aqui famintos e sedentos de ouvir-te, que ela não volte para o Senhor vazia, mas que trabalhe e promova em nós o fruto que precisa ser promovido, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, esse texto foi escrito pelo profeta Ezequiel, cerca de entre 500 e 600 anos antes de Cristo. É dado uma data de 589 anos antes de Cristo. E o povo de Deus, o povo de Israel, estava no cativeiro, estava lá na Babilônia. Os irmãos conhecem a história. Eles estavam na terra prometida e por causa do pecado, eles foram levados para o cativeiro. E agora eles estavam lá na Babilônia, escravos, servos, vivendo lá. E estavam vivendo numa situação muito difícil. O texto do versículo 11, ele diz assim: então me disse, filho do homem, esses ossos são todos a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Então essa era a situação, uma figura de linguagem, de expressar o quanto que aquele povo estava perecendo. Os nossos ossos se secaram, estavam magros, estavam sofridos, como ossos secos. Depois diz assim: e pereceu a nossa esperança. Haviam perdido toda a esperança. Eles sonhavam, eram apaixonados pela terra que eles viviam, pela nação deles, por Jerusalém, a tal ponto que quando eles foram levados cativos, os que os levaram diziam: cante para nós uma canção. E eles diziam assim: nós não podemos cantar em terra estranha. Se nós nos esquecermos de ti, ó Jerusalém, que o Senhor também se esqueça de nós. Então era um povo muito sofrido, e estavam lá, e eles haviam perdido a esperança de voltar, porque estavam como escravos num reino muito poderoso, muito forte. Então estavam sem nenhuma esperança de voltar para a terra deles. E diz também: e estamos de tudo exterminados. Na linguagem de hoje diz assim: e estamos sem futuro. Não viam mais futuro para eles. O que esperar? Não tem mais futuro. Muito bem, queridos. Então esse texto nos faz lembrar, e eu penso que a Bíblia não é apenas um livro de história, mas ele vem também para os nossos dias, e nós podemos pensar que muitas vezes nós também nos sentimos assim, sem esperança, sem pensar no futuro. Então, o que pode acontecer daqui para frente? Quantas vezes, diante de circunstâncias, diante de situações difíceis, nós nos vemos assim: perdi toda a esperança, não tenho mais esperança. Perdi a esperança
de conseguir um emprego, perdi a esperança de restaurar minha saúde, perdi a esperança da família, e às vezes perde até a fé. Perde até a fé. Então, pode ser que esteja alguém aqui mesmo, não nessa total situação, mas muitas vezes lutando com uma situação e pensando, não tem mais jeito, perdi a esperança, perdi a esperança. Como que você vai pensar num trabalho? Como que eu vou pensar num trabalho? Tanta gente, sabe, procurando trabalho, olha quantos milhões de desempregados. Não adianta, eu já fui entregando meu currículo de lugar em lugar, não tem mais situação, mais condição. Quando eu chego lá, já tem uma fila longa, eu perdi a esperança, sem visão do futuro, para mim acabou, não tenho mais sonhos, não tenho mais sonhos. Agora, quando acontece isso, a gente volta então para o versículo 1, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: e eu senti a presença poderosa do Senhor. Eu gosto sempre de ler a Bíblia e observar isto. Veio sobre mim a mão do Senhor. É o Senhor sempre quem toma a iniciativa. Quando a gente está numa situação difícil, embaraçosa, sem esperança, sem futuro, o normal seria o seguinte: eu vou procurar Deus. Eu vou buscar a ajuda de Deus. Mas é interessante que às vezes as pessoas estão tão sofridas, tão abatidas, e que ao invés de procurar a Deus, parece que afasta-se, distancia-se mais de Deus. Mas este Deus amoroso, Ele nunca se esquece, nunca se esconde, e é Ele sempre quem toma a iniciativa. Veio sobre mim a mão do Senhor. Então, eu penso que só esta palavra, nós já poderíamos ser despedidos e satisfeitos no coração, em saber que tem um Deus, que mesmo que nós não o procuremos, Ele nos procura primeiro. Somos nós que precisamos, são os homens que precisam, mas é Deus quem toma a iniciativa para um povo que está como o osso seco, sem esperança, sem futuro. Ele toma a iniciativa, Ele vem e Ele se apresenta. Esse é o nosso Deus, que vê a situação humana, que vê a situação do homem e toma a iniciativa, vem ao nosso encontro. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Aí ele toma-o e leva-o para um passeio um tanto esquisito. Ele não leva para um parque, não vai para um jardim, mas ele vai para um vale de ossos secos. Ele vai para um cemitério a céu aberto. É esquisito se alguém quiser passear num cemitério, não é? Se bem que hoje os nossos cemitérios, não é? Tem flores, alguns túmulos que é quase que ponto turístico, mas aqui não, aqui é a céu aberto, é bem relente, e os ossos estão todos ali espalhados, muitos ossos, e o texto diz inclusive, sequíssimo, já estava o osso mesmo seco, aquele pessoa já tinha morrido de verdade, os ossos já estavam secos. E é interessante observar o seguinte: Deus traz em primeiro lugar Ezequiel à realidade. Ele vai mostrar a situação do povo de Deus. Olha, essa é a situação. Estão mortos, como esses ossos ressequidos, secos. Então essa é a situação. O que nós aprendemos também aqui, queridos? Que às vezes a gente fica disfarçando
a nossa situação. Como que está? Tudo bem, está ótimo. Às vezes a situação não está nada bem, não está bom, não. E fica disfarçando. É até um pouco de hipocrisia nossa, porque a gente chega e pergunta para a pessoa, como que vai? E quando eu pergunto como vai, eu espero que você diga, tudo bem. Eu não pergunto como que você vai, esperando que você diga, ah, não, minha vida não está legal, não está bem, não está boa. Né? Esta semana conversei com alguém e perguntei como que vai, ele disse, não está bem. Eu assustei, não é essa a resposta que eu esperava. Mas é a questão de sinceridade. Então ele pega, vai com Ezequiel e mostra para Ezequiel, olha, a situação do povo é esta. Às vezes a gente precisa assim cair na real. Cair na real. Ver que alguma coisa não está correta, não está bem, não está boa, para a partir daí a gente começar a trabalhar para consertar. E é interessante que depois que ele mostra o vale de ossos secos, ele pergunta no versículo 3, ele pergunta para Ezequiel assim, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondeu, Senhor Deus, tu o sabes. Então ele vem e pergunta, mostra para Ezequiel ali, todos aqueles ossos secos, e ele pergunta, você crê que eu possa fazer esses corpos reviverem? Você acredita nisso? Que eu posso fazer esses ossos reviverem? E Ezequiel dá uma resposta, tu sabes, sei lá, entende? Não sei, o Senhor que sabe. O Senhor que sabe. É uma resposta difícil mesmo. Chegar ali e ver todos aqueles ossos ressequidos, e agora pergunto, você acredita que eu posso fazer todos esses ossos reviverem? Ele não disse não, também não disse sim, e é o Senhor que sabe. O Senhor que sabe se pode fazer isso ou não. E aí então ele olha para Ezequiel e diz o seguinte, então faz o seguinte, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele dá uma ordem para Ezequiel, profetiza a vida, profetiza sobre esses ossos secos. Queridos, eu queria também trabalhar um pouquinho essa questão, profetiza vida. Nós precisamos aprender também nesse texto isto que nós fomos chamados para declarar, para profetizar vida. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós entramos do povo de uma maneira geral e acabamos também falando o que não deveríamos falar. Eu sempre digo o seguinte, preste atenção em que eu vou dizer para você. O que você não quer que aconteça na sua vida, não fale nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Você não fale o que você não quer que aconteça na sua vida. Mas profetize, declare o que você quer que aconteça. Às vezes nós pegamos o contrário, nós passamos a falar o que nós não gostaríamos que fosse, ou às vezes nós usamos a nossa boca para profetizar coisas ruins, declarar o que não deveríamos declarar. Às vezes nós somos aquilo que nós chamamos de mau agouro, profetizando coisa ruim. Uma expressão que a gente usa, fica secando a vida dos outros, declarando, torcendo, querendo
profetizando coisas más, ruins. Às vezes nós declaramos coisas até para os nossos filhos que não deveríamos fazer, profetizamos coisas ruins para os filhos. Por exemplo, você é um zero à esquerda, nada que você faz dá certo. Olha, você vai mal na escola, você, permite-me a expressão, é burro. Às vezes nós conversando, pessoas conversando, marido e mulher, algum não entende, outro, mas você é ignorante. Além de ofender, aí está profetizando, está declarando. Aí como que você é chato, por que você não morre? Às vezes marido e mulher ficam nessa, sabe, ou de amigos, ou de queridos, de amigos, de conhecidos, de colegas, dizendo o que não quer que aconteça. Você faz tudo errado, vai dar tudo errado na sua vida. Se eu não quero que dê nada errado para os meus filhos, eu não vou declarar isto. Eu não vou dar legitimidade. Sabe por quê? Porque depois que as palavras saem da nossa boca, o diabo escuta. Ele escuta. E ele está declarando que vai dar tudo errado na vida do filho dele. Deixa comigo. Deixa comigo. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado para não profetizar o que nós não queremos que aconteça. Às vezes nós profetizamos coisa ruim até para nós mesmos. Eu sou um azarado, para mim dá tudo errado. Se passar um passarinho voando aqui, vai ser na minha cabeça. Tudo que tem que dar errado é comigo mesmo. Eu não acerto uma. Sabe, a gente precisa tomar cuidado, porque Deus não chegou para Ezequiel, mostrou e disse: olha, esse povo está assim, vai ser de mal a pior porque eles pecaram contra mim. Mas não, ele disse: olha, profetiza. Então, queridos, nós precisamos aprender a profetizar, a declarar, e o que nós queremos que aconteça. E às vezes, queridos, a situação está tão difícil que a gente acha, não tem mais jeito. Quando Ezequiel diz aqui, tu sabes, muitas vezes nós também vamos deixando a coisa acontecer, e esse texto então vai nos ensinando para profetizar. E aí ele disse: olha, profetiza, versículo 7, então profetizei, segundo me fora ordenado. Se lá no versículo anterior ele disse, quando Deus pergunta para ele: você crê que esses ossos podem reviver? E ele diz: tu sabes. Aí no versículo 7 ele diz: eu profetizei. Agora ele consertou, agora ele obedeceu, ele fez o que Deus havia mandado. Então, mesmo, queridos, quando a situação está extremamente difícil, complicada, nós vamos profetizar diante de Deus a bênção. Aquele que está há tanto tempo, procura emprego, mas eu não acho, eu vou profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, nós precisamos tomar cuidado até quando vamos visitar enfermos. Às vezes, por ignorância, profetizamos o que não queremos que aconteça. Alguém está doente e a gente vai lá, começa a conversar, e aí a gente diz o seguinte: olha, eu conheci uma pessoa, eu tive um amigo que teve a mesma doença sua, 3 meses, morreu. Sabe, o cuidado que nós precisamos tomar com a nossa palavra. Eu vou profetizar vida. Profetizar vida. Uma ocasião eu estava conversando com um colega, ele disse: eu não oro por enfermos, para Deus curar, porque vai que não cura, aí a pessoa vai ficar decepcionada comigo e com Deus. E eu disse: eu oro em primeiro lugar porque eu creio que Deus pode curar, então eu oro. Em segundo lugar, o meu papel é orar, o curar é Deus.
Então o meu papel eu vou fazer, eu vou profetizar cura, vou impor as mãos e vou orar para que Deus cure. Orar, profetizar, aquele que questão de, minha família não tem mais jeito, já acabou tudo. Não, eu vou profetizar em nome de Jesus, que essa família vai em nome de Jesus reviver. Uma ocasião eu trabalhava com uma senhora, a filha estava envolvida com um homem casado, e uma situação muito difícil, isso há anos atrás. E eu cheguei no momento e eu disse, olha, eu estava iniciando o meu ministério, eu falei, olha minha senhora, é o seguinte, você tem que aceitar a realidade. Os dois estão querendo viver juntos, e ele vai acabar deixando a esposa mesmo, e a sua filha vai acabar morando com ele. E ela disse para mim, meus joelhos vão sangrar, mas eu não vou entregar a minha filha para essa vida, porque não foi para isso que eu gerei, e eu vou orar todos os dias. E eu falei, toma pastor, aprendi, eu aprendo muito com vocês, aprendi, e louvado seja Deus. Aquele homem voltou para casa, está até hoje, graças a Deus, com a esposa, a moça casou-se com outro, e a mãe testemunhando, é a melhor filha que eu tenho que cuida de mim. Então, queridos, nós precisamos aprender a profetizar bênção, bênção na saúde, bênção no trabalho, bênção nas finanças, bênção na família, bênção sobre os filhos, bênção sobre o marido, sobre a esposa. Eu já compartilhei com vocês que às vezes eu estou dormindo e sinto a mão na minha cabeça, eu penso que está fazendo carinho, mas é orando em meu favor. Eu acordo bem cedo também, vou orar, imponho as mãos abençoando, profetizando vida, profetizando bênção, profetizando saúde. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Enquanto ele profetizava, o milagre acontecia. E é uma coisa interessante quando você observa aqui, cada osso com o seu osso, é porque Deus faz as coisas completas, faz as coisas direito, não faz mais ou menos não. Quando diz ali, você já pensou se a hora que fosse profetizar pegasse a tíbia e pusesse no lugar do fêmur, pegasse essa parte da perna, da coxa, pusesse aqui no braço, o antebraço na coxa, ou então pegasse o nervo, esse eu tive que anotar, esternocleidomastoide. É isso, né, Paulo? Esse nervo que tem aqui, esse músculo que tem aqui, e colocasse na língua, e a língua nesse outro lado. Mas Deus faz as coisas perfeitas, é osso com osso, cada nervo no seu lugar, cada músculo no seu lugar. Então ele foi colocando tudo, ele pegasse o rádio, né, do braço e pusesse lá na canela. Não, ele é osso com osso. Isto mostra, queridos, o cuidado de Deus. Quando ele vai restaurar a nossa vida, ele faz completo, ele faz perfeito, porque Deus é perfeito. Isto é uma questão de fé. Eu creio que o Deus que reviveu, que deu vida novamente àqueles ossos, é o nosso Deus, e Ele pode dar vida
a nossa vida amortecida. Ele pode reviver a nossa esperança, enxergar o futuro. Eu tenho futuro, porque Deus me garante, Deus me dá o futuro. Às vezes, quando eu estou trabalhando com casais, mas como que fica essa situação? Nós vamos ficar, então, embora não tenhamos mais sentimentos, não tenhamos mais amor. Não! Deus não quer que um casamento fique junto só para aparência ou por causa dos filhos, mas eu creio que Deus pode fazer coisa nova. Apaixonado, vida renovada, Deus pode renovar a nossa vida em todas as áreas. Que é um problema de desemprego, problema financeiro, problema de saúde, para um Deus que pode dar vida a ossos ressequidos, a esqueletos. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos nos lembrar disso, queridos. E é interessante que 3 vezes ele fala assim, sabereis que eu sou o Senhor. Depois, sabereis que eu sou o Senhor. Diz isto, e fiz isto, diz o Senhor. O que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos reconhecer que quando um milagre, quando algo extraordinário, especial, acontece na nossa vida, é Deus quem fez. Por que isto? Porque às vezes nós estamos numa situação difícil, trabalhamos, nos empenhamos e conseguimos a vitória, e a gente fala, que bom, como que eu sou sortudo, olha que coisa boa, deu certo, olha, afinal de contas, eu batalhei para isso, afinal de contas, eu trabalhei nisso, olha, eu consegui isso. Mas o texto está deixando bem claro que é para reconhecer que Deus fez isto, e sabereis que eu sou o Senhor. Tudo que Deus faz na nossa vida é para que o nome dele seja glorificado. Quantas vezes, queridos, nós recebemos uma bênção e nos esquecemos? Estudou para passar no vestibular. Passou. Que menino inteligente, que menina estudiosa. Olha só, ele merece, ela merece. E esquecemos que nós pedimos para Deus, e no meio de tanta concorrência, Deus colocou o menino, Deus colocou a menina. Senhor, muito obrigado. Estuda tantos anos, depois vem festa de formatura, vem baile, vem tantas coisas, e nos esquecemos. Muito obrigado. Nós reconhecemos que foi o Senhor quem fez isto. Distribuímos o currículo. Poxa, conseguiu um emprego. Primeiro salário que vem, vou reunir os amigos, vou fazer um churrasco, uma cervejada, vamos fazer uma festa, e esquecemos que é Deus quem fez isto. Esse texto, queridos, nos traz à memória, nos chama a atenção de que sejamos reconhecidos. O que acontece na nossa vida, Deus faz para que Ele seja reconhecido como Deus. Por isso nós precisamos, assim como temos a facilidade de pedir para que as pessoas orem por nós, tenhamos também a facilidade de testemunhar o que Deus fez e faz na nossa vida. Nós não temos assim aquele hábito de convidar as pessoas, venha dar o seu testemunho. E às vezes a gente até faz uma chacota quando alguém recebeu alguma coisa. Conta a bênção, irmão. Nós precisamos aprender a isso, a contar, a testemunhar. Quando alguém vier falar para você de algum problema, você fala, eu sei que Deus me abençoou e eu quero compartilhar isso com você. Queridos, qual a nossa tendência de achar que não temos futuro? Não tem mais esperança. Tem mais esperança no nosso país, com tanta corrupção, com tanta coisa errada. Não tem um nome lá, não tem um partido, não tem mais jeito.
Queridos, não tem para os homens, mas tem para Deus, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso, nós vamos continuar orando e crendo que Deus pode sim intervir na nossa sociedade. E o nome do Senhor será glorificado. Eu creio que foi esta semana, por esses dias, alguém postou no grupo do Ministério da Criança o testemunho de uma coreana, dizendo que na década de 60, 70, a crise que a Coreia estava, e que 4% da população se pôs a orar, a pedir para Deus, naquela época era a quarta nação mais pobre do mundo, hoje é a 12ª mais poderosa do mundo, e ela testemunha daquele grupo fiel, e é hoje, talvez, se não a maior, uma das maiores nações em termos de evangélicos, de cristãos. Nós cremos num Deus que pode trazer vida aonde já esteja a morte. Esta palavra, queridos, de um novo começo, é um desafio para a sua vida. Eu não sei como que ela está, como que você está, mas para você saber que o Deus de Ezequiel, Ele está aqui, é o nosso Deus, e aquilo que parecia acabado, findado, parecia não, aquilo que já estava morto, Deus pode fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre. Hoje pela manhã falávamos a respeito da igreja, lá na Vila Marieta. A Vila Marieta foi uma igreja muito forte, foi uma igreja grande. O atual presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana trabalhou na igreja da Vila Marieta. Mas com o decorrer dos anos, foram saindo, e eles ficaram num grupo de 7 pessoas, a tal ponto que o presbitério reuniu-se para fechar a igreja. Mas Deus manteve alguns irmãos ali fiéis, orando, dentre eles o presbítero Paulo. E a felicidade que ele está, de irmos para lá e ele poder ver aquela igreja novamente crescendo, avivada, animada, gente chegando. E eu quero dizer para os irmãos, mais uma vez, eu estou com muita expectativa de que algo novo, um novo começo para Shalom, um novo começo para Shalom. Há anos nós oramos pela nossa casa própria. É claro, a casa de lá é menor do que esta, mas graças a Deus tem um terreno grande e vai ser nosso. O projeto que estamos fazendo, eu tenho sonhado com esse projeto, me visto dentro daquele templo. É um novo começo. Mas em época de crise, em época de dificuldade, nós cremos num Deus poderoso. Queridos, a gente está sempre aprendendo. Quando eu era pastor, numa outra igreja, o templo era pequeno, nós tínhamos que fazer, tinha pessoas embaixo, fazíamos lá no salão social, naquela época não tinha telão, não tinha nada, então puxava alguma extensão de televisão, ficava um grupo lá, e nós decidimos, então, que iríamos construir um templo novo. Fizemos todo o projeto, um trabalho muito bonito, pedi para que um arquiteto fizesse a maquise, e depois com tijolinhos, cada membro foi lá levando e montando o templo, e tudo pronto. Aí numa das reuniões um irmão disse: pastor, como que nós vamos iniciar a construção nessa época de crise? Por isso que quando se fala de crise nos nossos dias, isso não é novidade. Desde que eu nasci, eu ouço que o Brasil está em crise. Como que nós vamos entrar numa construção se nós estamos nessa crise? Um foi concordando, o outro concordando, o outro concordando. Agora, quando eu estive pregando no final do ano passado nessa igreja, até as salas que havíamos feito para guardar o material de construção haviam demolido. E eu saí da igreja.
E eu aprendi que Deus é quem dá vida, que Deus é quem dá condições, e que em Deus nós temos esperança e nós temos futuro. Então eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, irmãos, vamos encerrar profetizando vida sobre a vida dos irmãos. Profetizando vida. Se você disse alguma palavra que não gera vida, mas morte, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sua esposa, sobre amigos, quebre isso e retire isso em nome de Jesus. Nós vamos profetizar vida. Os irmãos entenderam bem essa palavra? Amém? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar em pé? Tenha um tempo de oração na presença do Senhor. Veja se há alguma coisa na sua vida que está amortecido, ou que já esteja morto. Seja o amor para com o cônjuge, amor para com os filhos, seja o amor para com os pais. Morto a esperança, não vou conseguir emprego, não vou conseguir passar no vestibular. Quem sabe a própria fé morreu. Põe a mão no seu coração e comece a orar dizendo, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor que restabeleceu vida àqueles ossos, o Senhor pode trazer vida na minha vida. Qual área? Qual área? Quero que você esteja orando nesse sentido.